nossas vidas como sacrifício vivo, santo e agradável. Eu trouxe a minha oferta, mas a primeira oferta que eu te entrego é a minha vida. A primeira oferta que eu te entrego é a minha vida, porque tudo que eu tenho vem de ti. E para o Senhor eu estou devolvendo. Eu estou devolvendo a minha vida, eu estou devolvendo as minhas finanças, para que o Senhor governe, para que a vontade do Senhor seja plena em minha vida, na minha casa. Olha só o que a palavra de Deus nos fala em 1 Crônicas 29, 12 e 14. Toda riqueza e prosperidade vem de ti, Deus. Tu governas sobre todas as coisas, com o teu poder e a tua força, e podes tornar grande e forte qualquer pessoa. Vocês estão entendendo o poder do nosso Deus? Ele não precisa do nosso dinheiro. Quem é que precisa? É a casa dele. Pagar a luz, pagar a internet, faxina, é a casa dele que precisa. Ele não precisa. Tudo que nós temos vem dele. E ele governa tudo. Agora, nosso Deus, nós te agradecemos e louvamos o teu nome glorioso. Então a oferta é gratidão, é agradecimento, é louvor, é adoração. Então nós precisamos vir ofertar com os corações cheios de gratidão a Deus, pelo que Ele é soberano sobre toda a terra e céu. Por isso que nós precisamos ter corações gratos ao Senhor. No entanto, versículo 14, o meu povo e eu não podemos de fato te dar nada. Nós não podemos dar nada para Deus, podemos? Ele fez todos os céus, todo o universo. Ele é Senhor soberano sobre todas as coisas. Pois tudo que temos vem de ti, e nós somente devolvemos o que já era teu. Tudo veio dele, todos os nossos recursos, a nossa vida, os nossos dons, os nossos talentos, tudo veio dele. E nós simplesmente estamos devolvendo para ele. Olha o que ele faz no verso 12. O Senhor tem o poder de tornar grande e forte qualquer pessoa que tem um coração quebrantado, um coração grato, um coração submisso à sua vontade, um coração doador. Então o que nós vamos fazer agora? Nós vamos nos levantar e vamos pedir ao Senhor para nos dar esse coração grato, esse coração quebrantado, esse coração disposto a investir na sua obra, para que o trabalho dele seja propagado, para que o nome dele seja propagado, seja divulgado, para que o reino dele venha a esta cidade de Campinololândia. Através de quem? Através da igreja local. Então nós vamos louvar o Senhor agora com a nossa adoração, com o nosso louvor e a nossa gratidão. Poderoso Deus eterno Pai, nós te damos graça pelo privilégio que o Senhor nos dá de sermos ofertantes, de sermos dizimistas. Deus do impossível, Deus de milagres, Deus que supre as nossas necessidades, Deus que abre as portas, Deus que cura as enfermidades, Deus que desfaz toda a confusão, ó Deus financeira, em nome de Jesus. Aonde houver necessidade, aonde houver dívidas, o Senhor vai com o seu socorro, o Senhor vai suprindo, o Senhor torna forte, Senhor, todo fraco, o Senhor torna, Senhor, forte todo necessitado. E nós estamos aqui, Senhor, com os corações abertos para te ofertar as nossas vidas, oferecemos as nossas vidas, oferecemos tudo que nós temos, porque tudo que nós temos vem de ti, e para o Senhor nós devolvemos nossas vidas, nossas casas, nossas famílias, em nome de Jesus. Amém. Que possamos realmente entregar tudo nas mãos do Senhor Jesus, os nossos cuidados, as nossas preocupações, porque só Ele é o amigo fiel que nos conduz nos nossos caminhos. Amém? Tudo entregarei. Aleluia. Louvado seja Deus. Sim, por ti.
Paz do Senhor, irmãos. Irmãos, esse hino é uma grande mensagem. Que nós possamos falar de coração e não ser como aquele povo de Israel, que o Senhor disse para eles: vocês me honram com os lábios de vocês, mas o coração de vocês está longe de mim. Que Deus tenha misericórdia, que nós possamos entregar realmente os nossos corações ao Senhor, e por causa do nosso amor ao Senhor, que nós possamos deixar tudo e entregar a Ele todo o nosso ser, porque essa é a vontade de Deus, e esse é o melhor de Deus para nós, quando nós entregamos as nossas vidas ao Senhor. E nós vamos ouvir a palavra do Senhor, estejam atentos à palavra do Senhor, aquilo que o Senhor tem para nos falar. Vamos ter toda a reverência nesse momento com a palavra de Deus. Vamos aprender a palavra do Senhor. Deus abençoe e ministre nesta noite. Graças a Deus, a paz do Senhor, irmãos. Louvado seja o Senhor nosso Deus por esta oportunidade. Eu quero convidar as crianças para vir aqui à frente. Nós vamos estar orando pelas nossas crianças neste momento, essa mensagem. Quero estar lendo aqui o versículo Lucas, capítulo 9, em que fala que nós temos poder. Nós temos poder. O Senhor Jesus Cristo nos deu poder. Ele chamou os seus discípulos, aqui diz, e convocando os seus discípulos, seus bons discípulos, deu-lhes virtude e poder sobre todos os demônios e para curar enfermidades. Nós sabemos que o nosso adversário neste momento
ele está muito revoltado, porque nós estamos aqui adorando o inimigo dele, adorando o nosso Deus, porque a igreja está reunida aqui adorando o Senhor nosso Deus. E ele é muito perverso, sutil. Ele nos ataca, os adultos, pastores, as pessoas experientes na obra, mas principalmente as nossas crianças, porque ele é perverso. Mas só que nós estamos aqui debaixo do poder de Deus para repreender todo levante contra a igreja, contra nossas crianças, e nós vamos estar apresentando nossas crianças nesse momento, pedindo que o Senhor continue abençoando nossas criancinhas, que elas possam também serem edificadas, como nós viemos aqui nesta noite para adorar o Senhor, exaltar o Senhor e ser edificados, que elas também possam ser edificadas no nome do Senhor Jesus. Meu Deus maravilhoso, nós louvamos o Senhor, bendizemos o Senhor, meu Deus. Aqui está, Senhor, essas crianças, meu Pai amado, que, Senhor, vieram aqui também, Senhor, para junto conosco adorar o Senhor, exaltar o Senhor, meu Deus, e também ser edificadas, meu Pai amado, pelo Espírito Santo do Senhor. E eu peço neste momento, meu Pai amado, em favor de cada uma dessas crianças aqui, Senhor, a Bia, o Arthur, o Enzo, o Wesley, o Estevão, as professoras, abençoa todos, meu Pai, que o Espírito Santo do Senhor possa, meu Deus, ter lugar nesses corações, meu Pai, e nós repreendemos o nome do Senhor Jesus Cristo, todo levante contra nossas crianças, nós apresentamos essas crianças nas mãos do Senhor nosso Deus, ó Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe a todos, amém, Jesus, glória a Deus, graças a Deus, glória a Deus. Estamos aqui neste momento, nesta oportunidade tão maravilhosa, tão gloriosa, que o Senhor preparou para nós. Me sinto muito feliz porque nós estamos na casa do Senhor, na presença do Senhor nosso Deus, e este é o melhor momento da igreja, do povo de Deus, quando estamos reunidos, adorando, glorificando e exaltando o Senhor nosso Deus. Amados, eu quero trazer uma palavra para os irmãos, a qual vocês conhecem. Não vou trazer novidade, vou trazer algo que vocês conhecem. Está aqui a palavra do Senhor nosso Deus. Domingo passado pregou aqui o pastor Joel, meu xará. Hoje está aqui o irmão Joel, para estar trazendo a palavra de Deus. Hoje, na escola dominical, o pastor Jacó ministrou esta mesma palavra, e eu vou estar ministrando essa mesma palavra para nós nesta noite. Não tem problema nós estarmos repetindo a palavra, porque ela mesma nos manda estar repetindo, falando sempre. Vê lá, Deuteronômio capítulo 6, lá fala a respeito da repetição da palavra. O apóstolo Paulo, aos Filipenses capítulo 3, verso 1, ele fala: rogo-vos, pois, amados irmãos, que vos regozijei-vos no Senhor, e não me aborreço de escrever-vos as mesmas palavras, e é segurança para vós. Olha, escrever as mesmas palavras, apóstolo Paulo falando aos Filipenses, que era segurança para eles estarem ouvindo e reouvindo sempre a palavra do Senhor nosso Deus. Então, eu quero tomar aqui como introdução da mensagem a palavra do Senhor que se encontra aqui em João, capítulo... Eu queria pedir ao irmão Jurandir, por favor, que desligue esse ventilador para mim, porque ele seca muito os lábios. Evangelho de João, obrigado. Evangelho de João, capítulo 4, verso 19. Vou estar lendo apenas 6 versículos, do 19 ao 24. Diz assim a palavra do Senhor: disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crês-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa
e os que o adoram, o adorem em espírito e em verdade. Glória a Jesus. Para a introdução, eu quero tomar apenas 2 versículos desta passagem que eu li. Aqui, o versículo 22 e o 23. Aqui o Senhor Jesus Cristo falando com aquela mulher samaritana, ele falando a respeito da adoração, e ele falou com aquela mulher, como diz aqui a palavra: vós adorais o que não sabeis. Eu estava meditando aqui nesta passagem, irmãos, e pensando como é triste, como é perda de tempo, como é sacrifício de tolo as pessoas adorar alguém, adorar um Deus que não conhece, principalmente um Deus que não pode, não faz nada. Já pensou? Não vou dizer o nosso caso aqui, mas em outras situações, outras pessoas que vão a um certo lugar para adorar alguém que elas não conhecem, que elas não sabem quem é e que não pode fazer nada por elas. Estão oferecendo ou fazendo sacrifício de tolo, perdendo o seu tempo. E é isso claramente o que o Senhor Jesus falou com aquela mulher, que eles não sabiam quem eles adoravam. Mas aqui também o Senhor Jesus diz: nós adoramos o que sabemos. E isto é glorioso. Prestaram atenção? Nós adoramos o que sabemos. Nós adoramos quem nós conhecemos. Nós adoramos quem está conosco, que inclusive está aqui agora conosco, neste momento. O Deus maravilhoso, o Deus glorioso. E isto nos traz muita alegria, nos traz muita paz, nos traz muita segurança, porque nós estamos bem conscientes de que nós estamos adorando alguém que nós conhecemos. Observa, irmãos, o privilégio, a alegria deste povo aqui, por ter conhecido o Senhor Deus, e hoje estar aqui na presença do Senhor nosso Deus, adorando o Senhor nosso Deus. E o que mais nos alegra é porque nós não estamos perdendo o nosso tempo. Não estamos perdendo o nosso tempo, porque Ele está aqui neste momento recebendo o nosso louvor, recebendo a nossa adoração. Eu glorifico o Senhor Deus pela vida de cada um de vocês que veio aqui esta noite. Eu glorifico o Senhor porque eu sei que vocês vieram aqui nesta noite com sede para adorar o Senhor, com sede para serem edificados pelo Espírito Santo do Senhor, porque se não fosse assim, vocês teriam ficado em vossas casas. Mas como vocês conhecem quem vocês adoram, o Espírito de Deus trouxe vocês aqui para estar adorando o Senhor nosso Deus. E o Senhor, seguindo aqui, diz que Ele está à procura de verdadeiros adoradores. E eu glorifico o Senhor, porque aqui estão os verdadeiros adoradores. Aqui estão os servos de Deus adorando e glorificando o Senhor nosso Deus. E eu me sinto muito feliz, irmãos, porque quem nós adoramos? Quem nós adoramos? Quem nós glorificamos? Quem? O Senhor Deus poderoso, o Senhor Deus, Criador dos céus e da terra, Senhor Deus Pai, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Deus, que através do seu Filho amado nos resgatou. O que éramos antes e o que somos hoje, lavados e remidos pelo sangue do Senhor Jesus Cristo, redimidos pelo Senhor Jesus Cristo. Então isso muito nos alegra, porque nós sabemos quem nós estamos adorando, e nós estamos adorando Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Eu me lembro bem daquela passagem lá de Êxodo capítulo 3, quando o Senhor incumbiu Moisés daquela grande missão deles se apresentarem aos anciãos, de também se apresentar a Faraó. E que missão difícil para Moisés, porque Deus falou que ele ia ser um governador,
ele ia ser o comandante daquele povo. E Moisés tremeu, porque certamente ele pensou: será que eles vão me receber como o seu comandante, como o seu governador? Não é brincadeira, irmãos. Já pensou? Neste momento agora, vamos dizer aqui, que o Senhor Deus chega e fala: Odson, meu servo, você vai ser agora o governador de 600 mil pessoas, você vai ser o chefe deles. Com certeza o Odson vai dar uma tremida, vai falar: muito peso, muita responsabilidade. Imagina Moisés diante daquela responsabilidade. E pior ainda, ou mais difícil ainda, que o Senhor também falou que ele ia se encontrar com o Faraó. Faraó era um homem malvado, um homem perverso, e Moisés tremeu, ele ficou com medo. E aí diz aqui, então Moisés disse a Deus: quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? Olha aqui, quem sou eu? O temor, o receio de Moisés. E Deus disse: certamente eu serei contigo. E seguindo aqui o próximo versículo diz: então disse Moisés a Deus: eis que quando vier aos filhos de Israel e lhes disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me disserem: qual é o seu nome? Que eles direi? Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Entenderam isso aqui? O que o Senhor Deus falou com Moisés? Moisés falou: olha, e quando eles perguntarem: quem te enviou a nós? O Senhor falou: olha, você fala que eu sou o que sou, te enviou. Irmãos, esta palavra, esta frase, eu sou o que sou, não é simplesmente uma palavra, uma frase comum, não. Esse eu sou o que sou está dizendo aqui que Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o comandante máximo, Deus, o comandante máximo. Significa que Ele é independente de tudo, não precisa de nada, não precisa de ninguém, que Ele é autossuficiente. Tantas palavras nós podemos citar aqui, quando se fala esta palavra, quando o Senhor falou esta palavra, eu sou. Tantas palavras nós podemos citar aqui a respeito da grandeza, do poder do Senhor nosso Deus. Irmãos, vocês podem nesse momento estar meditando, pensando, imaginando, pensando na grandeza do Senhor nosso Deus, no poder do Senhor nosso Deus, que vai muito além do nosso pensamento, do nosso coração. Ele é muito maior do que tudo que nós pensamos em relação à sua grandeza, o seu poder. Deus soberano, Deus onipotente, Deus onisciente, onipresente, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade. O que mais podemos falar a respeito do poder do Senhor nosso Deus? Irmãos, quando a gente começa a se aprofundar, a meditar na grandeza do poder do Senhor nosso Deus, nós somos tomados por grande temor, porque nós estamos diante de um Senhor poderoso, extraordinário, em que eu me sinto muito pequeno aqui agora, nesse momento, para estar descrevendo, para estar falando do poder, da autoridade, da capacidade do Senhor nosso Deus. É por isso que a palavra diz, lá em 1 Coríntios, capítulo 18, que a mensagem da cruz é loucura para os que perecem, porque quando a gente fala do poder de Deus, do que o Senhor Deus fez e faz, eles não entendem, eles não aceitam, porque eles não conhecem o Deus que nós conhecemos. Porque quando
quando a gente começa a falar da grandeza, do poder do Senhor nosso Deus, muitos vão acreditar, mas outros também não vão acreditar. E a gente observando aqui, irmãos, o que diz a palavra do Senhor, vamos dar uma pequena navegada aqui no primeiro livro da Bíblia, Gênesis, que diz que no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face da terra, e havia trevas sobre a face do abismo. Irmãos, aqui nós vemos o poder sobrenatural do Senhor Deus. Aqui diz que no princípio a terra era sem forma e vazia. Imagina o que era a terra, sem forma e vazia, feia, né? Feia, e aqui fala que ela era escura, não tinha luz na terra. E nós vemos aqui claramente o poder do Senhor nosso Deus. Apesar da terra estar manchada, contaminada com a concupiscência, com a corrupção, com o pecado, com tantas coisas, mas a terra é linda. Vê aí os rios, os céus à noite estrelado, o sol, as matas, os pássaros, lindo demais. E tudo isso foi criado tão somente pela palavra do Senhor, pelo poder do Senhor. É motivo de nós glorificarmos o Senhor Jesus Cristo quando a gente lê aqui, tão conhecida esta passagem, quando o Senhor Deus, com apenas uma palavra, Ele fala: haja. Aleluia. Imaginou aí o que é poder? Haja luz, glória a Deus, haja água, haja expansão, haja sol, haja pássaros e tantas coisas lindas que o Senhor fez. Se não fosse o pecado, lá no começo, a terra seria outra hoje, seria realmente o que Deus fez no jardim, né? O jardim é tão lindo, né? Foi o que Deus fez lá no jardim do Éden. O pecado detonou, estragou tudo, porque se não fosse o pecado, a terra ia continuar sendo linda como era lá no começo. Então, irmãos, nós glorificamos o Senhor nosso Deus quando nós começamos a observar aqui o poder do Senhor Deus. E eu estava meditando nessa passagem, principalmente quando o Senhor, com apenas uma palavra, Ele fala: haja, aconteça. E foi indo assim, não vou estar lendo todos os versículos, e foi indo assim, o poder do Senhor sendo demonstrado através da criação, até chegar no homem. A gente, parece até uma historinha de criança, né? O que Deus fez com o homem. Pegou o homem assim, ali no pó, fez aquele, no barro, na argila, e fez ali aquele bonecão grande, que era só terra. E hoje estamos aqui, os olhinhos piscando, quem tem cabelo, andando, falando, ouvindo, degustando as coisas gostosas, o alimento. E, irmãos, eu sou admirador da aviação. Creio que o pastor César, que trabalha com avião, sempre está olhando a cabine do avião lá, tanta coisa. Eu sou muito admirador da aviação, porque realmente é uma tremenda tecnologia. O avião, Deus sabe, né? Pegou a altura de cruzeiro, né, pastor César? Aí lá ele só computa lá e vai embora e acabou, né? A outra tecnologia tremenda que vocês têm na mão de vocês é o celular, né? Pode estar lá no fim do mundo, a gente está conversando e também chamada de vídeo, mas, quer dizer, são máquinas extraordinárias, máquinas interessantes, mas a máquina mais extraordinária está aqui, ó. Mais extraordinária. Já imaginou o que é o cérebro do homem? O que é o nosso interior? O nosso paladar e tantas coisas. Tudo isso aí, amados, o poder do Senhor nosso Deus, a autoridade do Senhor nosso Deus. Achei interessante o hino que foi cantado agora à noite. E quando eu estava meditando nesta palavra aqui, eu estava pensando assim: quão grande é o Senhor nosso Deus,
quão poderoso é o Senhor nosso Deus. E quando nós começamos a observar tantas coisas lindas, tantas coisas maravilhosas, tudo foi a mão de Deus, tudo foi a voz de Deus, tudo foi o poder e a autoridade do Senhor nosso Deus. E a gente andando pela Bíblia, nós nos deparamos com tantas situações interessantes que nos chamam a atenção, e tudo nós vemos que foi a mão do Senhor, o poder do Senhor, a autoridade do Senhor. E eu estava meditando também aqui Isaías, quando mencionei aqui o Senhor Deus falando a Moisés que Ele é o Sou, estava meditando aqui em Isaías 43, o verso 11 ao 13, que diz: olha, eu sou o Senhor, eu sou o Senhor. Eu fico pensando, irmãos, qual é o homem, qual é o ser humano que pode falar eu sou, eu posso fazer? Nós somos mortais, nós não podemos fazer nada, tudo nós dependemos do Senhor. Mas o Senhor Deus diz: eu sou. Olha aqui, eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Aleluia. Só existe um Salvador, só existe um Deus. Muitos aí adoram outros deuses, mas o único Deus real, poderoso, verdadeiro, é o Deus que nós adoramos. Por isso ele diz aqui: olha, eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Eu anunciei e eu salvei e eu fiz ouvir. Olha, eu anunciei, eu salvei e eu fiz ouvir. E Deus estranho não ouve entre vós, pois vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor. Eu sou Deus. Nós somos testemunhas. Nós aqui, a igreja, somos testemunhas de que não há outro Deus, o único Deus verdadeiro. Ele mesmo diz que nós somos testemunhas dele. E seguindo aqui: ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Aquela palavra que sempre falamos aqui: operando eu, quem impedirá? Operando o Senhor nosso Deus, quem impedirá? Ninguém tem como impedir a operação do poder do Espírito Santo do Senhor em nossas vidas. Irmãos, o tempo é curto, a minha capacidade, como a de vocês, é pequena para nós estarmos aqui esmiuçando, falando aqui profundamente a respeito do poder do Senhor. Nunca vamos conseguir atingir o máximo em se falando do poder, da autoridade do Senhor nosso Deus. Veja aqui o que diz aqui Jó, capítulo 26 e o 14. Presta atenção. Tudo que eu mencionei aqui a respeito da criação, da obra, do poder do Senhor Deus, lá da criação no começo de Gênesis, e tantas maravilhas que o Senhor tem operado, tantas maravilhas que nós vemos na Bíblia, que fala a respeito do poder do Senhor aqui na Bíblia. Tudo que fala aqui na Bíblia a respeito do poder do Senhor se resume nisto aqui. Olha, Jó 26:14. Eis que isto são apenas as orlas dos seus caminhos, e quão pouco é o que temos ouvido dele. Quem, pois, entenderia o trovão do seu poder? Viu, irmãos? Aqui falando, quem, pois, entenderia o trovão do seu poder? Não temos condições de entender, de alcançar o poder do Senhor nosso Deus, porque é algo extraordinário, algo tremendo, e isso alegra muito os nossos corações, porque nós estamos servindo um Deus poderoso, um Deus maravilhoso, um Deus que age, um Deus que trabalha. E um dos maiores milagres, uma das situações mais poderosas, maravilhosas, que muito nos chama a atenção, é quando nós lembramos do nascimento do Senhor Jesus. Como o Senhor Jesus veio à terra, só nós mesmos
que cremos na palavra, que conhecemos a palavra, para aceitarmos algo tão profundo, tão maravilhoso. A morte do Senhor Jesus Cristo foi outra demonstração tremenda de poder. E mais ainda, quem ressuscitou Jesus? O poder do Senhor nosso Deus. Eu glorifico o Senhor nosso Deus, irmãos. Glorifiquemos o Senhor, porque nós servimos o Deus verdadeiro, como diz lá Isaías 43, verso 10 ao 13. Servimos um Deus verdadeiro, e nós somos testemunha do poder do Senhor, das maravilhas que o Senhor tem operado em nossas vidas. E eu confesso para os irmãos que eu fico muito preocupado, irmãos, muito preocupado. Eu ando assim, às vezes até um pouco tenso, porque eu tenho desfrutado do poder do Senhor, eu tenho recebido das bênçãos do Senhor, e eu fico sempre perguntando para mim: Senhor, o que eu tenho feito? O que eu tenho feito para o Senhor? Então somente vir aqui à casa do Senhor, aos cultos. Irmãos, não é só isso. Eu falo para mim mesmo que eu preciso de trabalhar para o Senhor, eu preciso propagar o poder do Senhor, levar a palavra do Senhor. Então eu ando com essa preocupação, com esse temor, porque a minha dívida, a nossa dívida para com o Senhor, ela é impagável, perante tudo que o Senhor Deus fez por nós. Estamos aqui todos nesta noite, todos estamos aqui pela misericórdia do Senhor, em que pese as enfermidades, em que pese os problemas, tantas situações, tristeza e tantas coisas, mas estamos aqui nesta noite pela misericórdia do Senhor, pela bondade do Senhor. Irmãos, então olha, nós somos muito devedores ao Senhor nosso Deus, e que o Senhor tenha misericórdia de nós, e que nós possamos sempre estar refletindo, pensando na misericórdia, na bondade do Senhor, em tudo que o Senhor tem feito por nós. E não digo como vamos pagar, mas como devemos fazer algo em prol da causa do Senhor, porque somos comissionados para esta missão de levar a palavra do Senhor para as pessoas carentes e necessitadas. Nós aqui, esta igreja, todos nós aqui, somos embaixadores, representantes do Senhor aqui na terra. Nós temos a responsabilidade de levar a palavra para os nossos vizinhos, para as pessoas que estão perecendo. Está muito bom aqui, né, irmãos? Está muito bom, estamos aqui adorando, ouvindo a palavra, mas quantas pessoas estão perecendo, quantas pessoas estão sofrendo? E a responsabilidade de levar a palavra do Senhor, de libertar essas pessoas, a responsabilidade é nossa. E que Deus nos ajude, irmãos, que cada um de nós possamos ter o sentimento, a responsabilidade, a preocupação para levarmos a palavra do Senhor Deus às pessoas carentes e necessitadas. Que Deus nos abençoe e não nos esqueçamos que nós adoramos um Deus fiel e verdadeiro, o Deus que nós conhecemos, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe a todos.